Olá, reis e rainhas! Estou de volta aqui com mais um vídeo do canal O Discurso da Rainha. Como já venho dizendo, esse é um vídeo que faz referência ao filme chamado O Discurso do Rei, que por sua vez faz referência a uma celebridade, né, que era o rei George VI, pai da nossa recém-falecida Rainha Elizabeth II. Por quê? Era um rei, conforme o filme relatou, que tinha uma disfemia grave, né? Tinha um quadro de gagueira muito grave e não podia se abster do cargo dele de rei. George, você tem que ser rei agora. Não quero não, porque eu não vou conseguir fazer o discurso. E aí, ele podia fazer isso? Não, meu filho. Se não tem coragem, vai com medo mesmo e tem que dar um jeito de fazer isso. Não é? E recentemente, em 2021, não tão recentemente assim, é que esse vídeo era para ter sido feito antes, né? Mas na pandemia eu fui inventar de fazer um neném e aí eu dei uma pausa na minha sequência de vídeos sobre gagueira, mas esse sobre o nosso atual presidente, nosso não, né? Presidente dos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo no momento, Joe Biden. Ele, quando ele assumiu, houve várias divulgações de que o Joe Biden sofria também com um quadro de gagueira. Então, mais uma celebridade aí, uma autoridade, referência mundial, tanto tempo depois do rei George VI, vem aí com essa, trazendo à tona, novamente falando sobre gagueira, né, essa temática. Vamos lá, eu pesquisando sobre a vida e o quadro do Joe Biden, vi que, lógico, ele melhorou muito para ele assumir como presidente, né, tá lá disponível para poder fazer vários pronunciamentos. Mas uma coisa que destacou bastante nas minhas pesquisas foi em relação à confiança. Muitas vezes a gente se sente intimidado, né? Muitas vezes a gente pensa que não pode fazer mais nada porque a gente gagueja. Não pode ter amizade, não pode estudar, não pode ser presidente do país, não pode escolher uma profissão dos seus sonhos. Então, ele venceu a intimidação com o quê? Com outra coisa que ele se sentia confiante. Ele era um jogador de destaque, principalmente na velocidade. Então ele tinha confiança para poder estar lá no meio do campo, gritando com os colegas, que ele até esquecia que estava gaguejando, que ele era gago. E talvez por esse esquecimento ele não gaguejasse tanto. Ele se sentia confiante. Então, eu também já falei dessa história um pouquinho em relação ao medo, né? Quanto você mais tem medo de gaguejar, mais você gagueja. Esse ciclo, né? Que as fonoaudiólogas também explicam e esclarecem. Então, o que é que ele fez? Começou com essa autoconfiança em relação ao jogo. Ele falou, eu consigo fazer alguma coisa bem, hein? Eu consigo me sentir bem, me sentir confiante, eu consigo gritar com bora lá, corre, pega a bola ali. E o pessoal já não me olhava mais como gago. E eu também lembrei de outra coisa agora. Quando quando a sua única referência é ser gago, né? Às vezes você mesmo se dá essa referência. Quem é? Ilana? Ilana da onde? A Ilana que gagueja. Pô, é sério que você quer ser conhecido só por causa disso? Né? Então, voltando. Ele se sentiu super confiante também para ir buscar um tratamento. Na época, conforme as minhas pesquisas de alguns sites e alguns twitters, né? Contam lá que ele pegou as palavras que ele mais tinha dificuldade e começou a exercitar. Eu até também já falei em outro vídeo
que eu tinha muita dificuldade com a palavra igreja. Toda vez que eu ia falar isso, igreja, 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 eu não conseguia falar. Eu ficava no i, não saía. Aí por que eu não consigo falar isso, né? Aí eu vou falar. Caraca, eu falei tantas vezes, que eu nunca mais gaguejei. Agora eu falo igreja. Igreja. Leve. Isso não significa que eu não tenha minhas dificuldades com meus outros dígrafos, né? Que são uma característica da minha gagueira, além de repetições, mas eu acho que eu tenho menos, né? Tem alguns pontos de repetições e muitos pontos de demora, de alongamento nas sílabas, principalmente saindo de uma sílaba normal para um dígrafo, né? Ou encontros consonantais aí, que eu tenho dificuldade. Inscrever, se inscreve no meu canal, dá uma pausinha, né? Mas igreja eu consigo falar com muita fluência agora, né? Então, o que é que ele fez? Pegou as palavras, ele começou a se sentir confiante para pegar as palavras que ele tinha mais dificuldade e exercitar. Como? Falando em voz alta, falando repetidas vezes, né? Eu não costumo assistir os pronunciamentos, né, do Joe Biden, porém eu acredito que ele não tenha tanta disfluência mais, né? Por exemplo, o George VI também teve que se submeter a tratamentos, na época eram tratamentos de choque, né? Quase que literalmente. Porque tinha que tomar porrada mesmo, tinha que botar coisa quente na boca, sei lá. Eram métodos bastante diferentes do que as fonos usam hoje. Que é mais uma questão de relaxamento, exercitar também essa autoconfiança. Fazer prolongamentos, alongamentos, diminuir nosso ritmo de vida, de fala, de respiração, de trazer leveza na fala. Olha como é que muda, gente. Então, os métodos de hoje, o conhecimento sobre o assunto hoje, nos favoreceu muito para as pessoas que gaguejam. E serviu de referência também, né, para as pessoas não se delimitarem, né? Eu estou o tempo todo falando sobre isso, delimitação, né? E quando você acha essas personalidades que são influência, o cara é presidente dos Estados Unidos. É uma referência de peso, não é? E ele já foi gago, mas ele deve também dar umas gaguejadinhas. Por mais que ele tenha feito tratamento, terapia ou qualquer outro tipo de recurso, de vez em quando ele deve dar uma gaguejadinha, né? Porque também a gente fala que a gagueira não tem cura e também já é de conhecimento que até quem não é considerado como gago, gagueja, pode gaguejar algumas vezes, né? Por algum momento de estresse, principalmente em apresentações. Hoje eu vi que ele é um orador, né? Ele é considerado um orador, ele fez um orador, ele tem técnicas de oratória, e não só por ele ser gago. Qualquer presidente, acho que deveria ter esses cursos de oratória, porque eles estão ali se expondo várias vezes, né? Então cria-se esse costume já também. Não é uma situação nova para eles, porque vai ser nova no início, só que eles vão ficar ali 4 anos pelo menos, tendo que dar entrevistas, né, e etc, e não vai mais ser tão novo assim. Então eu destaquei aí coisas que eu achei durante a minha pesquisa, que foram confiança, que falta muito nas pessoas que gaguejam, e que as pessoas se sentem muito intimidadas, né? Por exemplo, coitadinhas, coitadinha, coitadinho, né? Não consegue falar, não consegue fazer nada. Mas você tem que achar o que você se destaca.
a pessoa não pode se referir. E também, recentemente, atualmente conheço muitas pessoas que gaguejam, né? Aqui na Bahia, em Salvador, depois que eu vim morar aqui, eu conheci tanta gente que gaguejava que não era normal antes do meu... Eu morava no Rio, né? Eu sou carioca. Eu não conhecia ninguém que gaguejasse, gente. E me sentia só, né? Aí depois morei em Brasília, também não conhecia ninguém. Eu falava com a fono, poxa, eu não conheço ninguém, só eu que gaguejo no mundo. Por que Deus me escolheu pra gaguejar? E eu cheguei aqui o pessoal fala manso, né? Nunca que gago vai ter gago na Bahia. Tem muito gago na Bahia. E eu ouvi recentemente uma pessoa comentando: ah, fulano, o gago, né? Poxa, é o gago? Qual é o cargo do cara, sabe? Você tem que realmente se referir a ele como gago, né? Será que é por isso que ele quer ser reconhecido? Ele não se destaca em mais nada? Pô, ele é chefe de um setor importante dentro da empresa, né? Então se refira, ó, é o fulano, chefe do setor X, né? Então falta um pouco de respeito das pessoas, mas a gente também não pode só ficar dependendo, né? E aguardando. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase que eu vi aqui, que o Joe Biden disse: todo mundo está lutando para superar algo ou esconder algo, por muitas vezes. Então, a gente tem essa necessidade de superação, mas não é só a gente, tá todo mundo precisando superar alguma coisa e escondendo algo que não tem coragem de assumir, né? Então, você é só mais um. Não se sinta coitadinho, não se sinta o escolhido negativamente, né? E é isso, vou finalizando esse vídeo aqui. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam ver, tá? Pessoas que gaguejam, fonoaudiólogos, pais de pessoas que gaguejam, que também muitas vezes não sabem qual é o melhor comportamento para ajudar seu filho, sua filha, tá bom? Deixa seu like, seu comentário se você gostou, se você não gostou, o que você quer ver por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.